Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, O Eterno que Não Deveria Existir, Parte 13, Capítulo 128. Norte do estado de Nova York. Um jovem estava parado em frente a uma mansão bastante luxuosa. Trazia consigo um maço de papéis dentro de uma mala e vestia roupas bastante formais. O jovem respirou fundo e caminhou até a porta da frente da casa. Ele bateu na porta suavemente e mais cedo ou mais tarde, a porta se abriu lentamente, revelando um homem bem vestido. Ele parecia bem velho, pois tinha cabelos grisalhos e era mordomo. Estou aqui para ver o Sr. Smith, disse o jovem nervosamente. O mordomo abriu um livro perto da porta e leu-o rapidamente. Acenou para o jovem e disse, certamente, Sr. Stark, siga-me. O mordomo então guiou Stark pelos corredores da casa. Era lindo, para dizer o mínimo, a arquitetura é agradável de se ver, uma mistura de estilo vitoriano e grego, e ele podia ver pinturas retratando eventos históricos. Stark nem sabe quanto custa isso. Na beira do corredor, ele podia ver uma pintura de um homem com olhos violetas e uma mulher loira, eles eram os donos da casa. O mordomo parou em frente a uma porta, Stark podia ouvir Jess tocando suavemente lá dentro, e o mordomo bateu na porta. Mestre Smith, o Sr. Stark está aqui, ele declarou. Stark ouviu um zumbido vindo de dentro. Entre. O mordomo logo abriu a porta, e Stark sentiu o cheiro de tinta penetrar em suas narinas. Entrou no quarto e viu um homem pintando no meio. O ambiente estava bagunçado, repleto de pinturas acabadas e inacabadas espalhadas pelo chão. O homem continuou a pintar quando Stark entrou na sala. O mordomo fechou a porta atrás de si, e ele engoliu em seco, nervoso. Boa tarde, Sr. Stark, disse o homem, sem olhar para Stark, pois tinha um leve sotaque britânico. Está um dia bem frio, não é? Tá. É sim, bastante frio. O homem cantarolou. Quer um chá? Ofereceu, empurrando um pouco a bandeja de chá ao seu lado para Stark. Sirva-se se quiser. Obrigado. Stark disse, e se serviu de uma xícara de chá. Li sua proposta, Sr. Stark, continuou o homem ainda pintando. Mas como sabe que estou pensando em investir no setor de tecnologia? Ah, um amigo meu me contou sobre isso, Joseph Manfred. Da família do crime? Questionou o homem assobiando. Eu não sabia que você tinha envolvimento com aqueles homens. Garanto que não sou o Sr. Smith. Stark tossiu. Ele é só meu amigo. Então está ótimo, disse Smith, parando para pintar enquanto também pegava uma xícara de chá. Admito, Sr. Stark, que sua proposta é tentadora. Esta Indústrias Stark de que você está falando tem muito potencial. Os olhos de Stark brilharam por um segundo, mas Smith continuou. Mas você ainda é um jovem Stark, disse ele. Você pode ser inteligente em termos de ciência, mas não tem experiência em negócios, se eu não contar o quanto você costumava vender frutas. Mas, no fim das contas, você ainda é um homem de 17 anos. Sr. Smith, eu lhe prometo que sou totalmente capaz de... E eu não duvido, Smith sorriu. Mas outros duvidarão. Stark ficou em silêncio e suspirou. Então, desculpe-me por tomar seu tempo, Sr. Smith. Ainda não terminei, Sr. Stark, disse Smith severamente, fazendo Stark parar onde estava. Ele tomou seu chá e olhou para sua pintura mais uma vez. Haverá uma conferência de engenharia em Genebra no ano que vem. Você foi convidado? Ah, sim, Stark disse calmamente, um pouco decepcionado por algum motivo. Mas não tenho dinheiro para pagar a viagem. Bem, vou acompanhar um amigo meu à conferência, disse Smith. Quero que você venha conosco. Com licença, Sr. Smith. Quer que eu vá com você? Sim, cantarolou Smith. Além disso, sobre as indústrias Stark, não vou investir agora, é cedo para você. Você deveria aprender mais com seus colegas, fazer mais contatos e falar comigo novamente quando tiver 21 anos, Stark. Por enquanto, vou levá-lo para a conferência. Tenho certeza de que você aprenderá alguma coisa lá. Obrigado, Sr. Smith, disse Stark agradecido. Sem problemas, Stark, disse Smith. Vejo que você é bastante ambicioso com sua carreira, e vou acompanhá-la com grande interesse. E então, Benson, a porta se abriu revelando o mesmo mordomo de antes. Você poderia, por favor, acompanhar o Sr. Stark até lá fora? Perguntou Smith. Se ele não tiver carona, use o carro. Certamente, Mestre Smith, disse Benson, e Stark o seguiu, deixando Smith sozinho. Ele sentou-se novamente em frente à sua pintura, suspirou e continuou a pintar. Capítulo 129. 4 pessoas estavam em frente a um centro de convenções em Genebra. Não estava muito lotado, mas havia faixas simples por toda parte, indicando que naquele momento havia uma conferência acontecendo lá dentro. O grupo então caminhou em direção ao prédio, e um homem no grupo ficou um pouco nervoso ao ver todos os gênios da engenharia entrando no prédio. As 4 pessoas eram Plutão, Tena, Fastos e, por último, Howard Stark. As palmas das mãos de Stark estão suadas, os joelhos fracos, os braços pesados, ele está nervoso, mas superficialmente ele parece calmo e pronto para cair de surpresa. Você entendeu? Olha, Stark, disse Plutão calmamente. É isso aí. Faça amizade com muita gente aqui, então se acalme. Estou calmo, Sr. Smith. Ele disse, tentando parecer calmo. Não parece calmo aos meus olhos. Tena deu de ombros. Vamos lá, cara, a conferência já vai começar. Fastos disse animadamente, caminhando para o salão e deixando os outros. Plutão suspirou, olhando para Tena, que também estava olhando para Fastos com diversão, e todos caminharam em direção ao prédio. A conferência em si foi entediante, pelo menos aos olhos de Tena e Plutão.
Fastos e Stark, porém, ouviam atentamente o que o orador dizia. Bem, Fastos está mais para julgá-los do que para tentar aprender alguma coisa, porque ele meio que sabe do que os homens estavam falando. Stark trouxe um caderno com ele, anotando inúmeras coisas para revisar mais tarde, o que foi divertido para dizer o mínimo. Após a conferência houve uma festa e os participantes tiveram espaço para conversar. Fastos desapareceu instantaneamente de Plutão, assim como Stark, deixando Tena e Plutão sozinhos. Eles ficaram sentados num canto, observando os cientistas conversando entre si enquanto bebiam champanhe oferecido pelos garçons. Ninguém realmente falou com eles, bem, porque se esconderam usando um feitiço. A maioria das pessoas que querem falar com Plutão quer tentar fazê-lo investir em seus projetos ou flertar com Tena. Para ser sincero, Plutão está começando a se arrepender de ter vindo a este lugar. É só um grupo de velhos se masturbando, como sempre foi. Embora tenha visto alguém interessante no canto, ele parecia nervoso. Fastos aproximou-se deles, aparentemente satisfeito com o que acabará de fazer, fosse lá o que fosse. Fastos percebeu que Plutão estava olhando para alguém e perguntou: "Para quem você está olhando?" Ele questionou, virando-se na direção que Plutão estava vendo. Dr. Abraham Erskine, declarou Plutão, bebendo seu champanhe. Fastos ficou surpreso. "Você está falando do homem que está tentando desenvolver o soro para melhorar o corpo? Então você sabe." Plutão cantarolou. "Claro que sei, estou sempre de olho em qualquer tecnologia que me interesse." Fastos bufou. "Quer falar com ele?" "Claro, se você quiser." Os três então caminharam em direção a Erskine, e quando ele nos viu caminhando em sua direção, ele se encolheu, mas manteve a calma. "Boa noite", cumprimentou Plutão. "O senhor deve ser o Dr. Abraham Erskine." "Ah, sim." Erskine tossiu nervosamente. "E você é?" "William Smith." Plutão sorriu. "Esta é minha esposa, Justina, e um amigo meu que se interessa por engenharia, Philip." "Smith? Como Smith Enterprise?" Erskine disse surpreso. "Ah, bem sim", disse Plutão, tossindo de vergonha. "A que devo prazer então, Sr. Smith?" Ele questionou. "Meu amigo aqui é fã do seu trabalho", disse Plutão, apontando para Fastos. Assim que Plutão mencionou o trabalho, seu rosto se encheu de nervosismo. "É sim, sou um grande fã do seu trabalho, Dr. Erskine", disse Fastos, animado. "Diga-me, como você?" Fastos o bombardeou com perguntas sobre como seu soro funciona no corpo. Erskine ficava cada vez mais nervoso ao ouvir as perguntas e empalideceu ao olhar para alguém na multidão. Plutão se virou para a multidão e viu um homem com uniforme militar e uma braçadeira nazista no braço. "O senhor está bem, Dr. Erskine?" questionou Fastos preocupado. Erskine enxugou o suor frio ao voltar à realidade. Sim, estou bem, cavalheiros, minha senhora, receio que meu tempo aqui seja curto, preciso me separar de vocês agora mesmo." "Ah, que pena." Tena sorriu, notando também o soldado nazista no corredor. "Bem, se me dão licença." Ele murmurou, afastando-se de Fastos e dos outros. "Deveríamos ajudá-lo? Um soldado perseguindo-o não parece bom", Fastos afirmou, franzindo a testa. "Parece que ele não quer ser ajudado", disse Plutão calmamente. "Deixe-o em paz. Outro grupo provavelmente o salvará." Plutão então se virou para Stark, que conversava com as esposas dos cientistas, inclusive com algumas cientistas. Ele flertava com todas elas, como pai, como filho. "Tem certeza de que vai investir na empresa dele?" murmurou Tena. "Ele parece pouco confiável. Ele só está flertando com Tena, deixa ele em paz." Plutão bufou. "De qualquer forma, preciso de mais umas bebidas, te vejo por aí em Fastos." Fastos apenas cantarolou enquanto se afastava de Plutão e Tena, deixando os dois sozinhos para beberem o quanto quisessem. Capítulo 130. Em algum lugar perto da passagem de Kaunlu, Plutão e Tena caminhavam silenciosamente em direção a uma direção na montanha. Não trouxeram nada, apenas a si mesmos. Era um dia ventoso, os ventos das árvores ao redor sopravam suavemente, e o ar fresco atingia as narinas de Plutão. "Tem certeza de que será aqui?" Tena questionou calmamente, mas Plutão percebeu que ela estava um pouco assustada e animada ao mesmo tempo. "Não sei, amor", cantarolou Plutão. "Se quisermos criar vida, precisamos estudar a própria vida. Cal não pode saber o que estamos procurando." À medida que se aproximavam de uma passagem, Plutão sentiu algo familiar ao seu redor. "Eu sinto o cheiro da minha espécie, meu senhor." Salg falou em sua mente. "Sua espécie? Você quer dizer um dragão?" Plutão questionou. "É fraco, mas eu sei que é." Plutão cantarolou. "Cuidado, tem um dragão aqui perto." "Um dragão?" Tena ergueu a sobrancelha. "Parece divertido." Plutão revirou os olhos, divertido, e se aproximou da passagem. De repente, um homem desceu das rochas acima, atacando Plutão e Tena do céu. Tena rapidamente convocou seu escudo, e este conteve o soco do homem. As mãos do homem brilhavam em ouro, ele estava sem camisa, com uma tatuagem semelhante à de um dragão visível. Plutão então chutou o homem para longe de Tena, e o homem se chocou contra as rochas da montanha, quebrando-as. O homem se recuperou rapidamente e se posicionou. "Só queremos conversar", disse Plutão ao se aproximar dele. "Precisamos ir até Kaunlun." O homem franziu a testa e correu em direção a Plutão. Seu punho brilhou em um tom dourado, e ele tentou acertá-lo no rosto de Plutão. Mas Plutão segurou o punho facilmente, surpreendendo o homem à sua frente. "Punho de ferro, você não tem chance contra nós. Não estamos tentando atacar Kaunlun, estamos buscando respostas." Os olhos de Punho de Ferro se arregalaram quando Plutão soube seu apelido e deu um passo para trás. Ele esticou o punho, pois sentiu uma leve dor quando Plutão o deteve. "O que vocês querem de nós, estranhos?" "Buscamos conhecimento", disse Plutão calmamente. "Para criar a própria vida." "Vida? Quer dizer que você quer um filho?" questionou Punho de Ferro. "Sim." "Então faça uma", disse o Punho de Ferro com uma cara estranha. "Não me diga que você não sabe fazer sexo." Plutão suspirou, irritado. "Olhe para nós. Estamos vivos aos seus olhos?"
O que você quer dizer? Claro que você é. O punho de ferro parou de falar ao notar algo. Você? Morto-vivo? Claro que não. Plutão zombou. Senti uma energia familiar vinda de você, disse o punho de ferro, apontando para Plutão. Mas você, moça, é como se não estivesse viva. Nós não somos humanos, afirmou Tena. Nós, não sei como dizer. Humanos sintéticos? Você quer dizer androides? Então você sabe sobre esse tipo de coisa? Suspirou Plutão. Sim, somos androides. Então me desculpe, disse o punho de ferro. Calmo não poderá lhe ensinar nada. Sem força vital não se pode praticar chi. Sim, eu sei, só quero saber se é possível ter um bebê ou não. Não, disse o punho de ferro. Pelo que eu sei não, e eu sei bastante sobre isso. E mesmo agora você não pode entrar em K11, a passagem só abre a cada 15 anos, hoje não é o dia. Plutão suspirou de decepção. Bem, isso é perda de tempo. Tudo bem, desculpe tomar seu tempo, há mais uma coisa. Os olhos de Plutão então ficaram dourados, e acima deles, Salg apareceu com seu corpo dourado, flutuando ameaçadoramente na frente do punho de ferro. Ele engoliu em seco ao ver aquilo. Um dragão? Esse estranho conseguia invocar um dragão? Ele tem o cheiro da minha espécie, meu senhor, confirmou Salg falando alto. Não sei o que aconteceu com ele, mas suspeito que o matou. Eu não o matei, refutou o punho de ferro. Ele vive em K11, guardando seu coração. Fui agraciado por ele para suportar o poder do punho de ferro. Bem, Salg, isso resolve. Não precisa ficar bravo com isso. Plutão cantarolou. Talvez a gente volte outra hora para ver a sua espécie, mas até lá, a gente tem que ir. Muito bem, meu senhor. Perdoe-me por ter desperdiçado seu tempo. Na verdade não, também estou curioso. Plutão deu de ombros enquanto abria um portal. Amor, Tena entrou no portal primeiro e Plutão entrou em seguida, deixando o punho de ferro sozinho. Ele se sentou contra a parede rachada da montanha e suspirou ao sentir alguns ossos quebrados. Caramba, esse cara tem um soco. Capítulo 131. Em um salão de convenções em Nova York, muitos homens e mulheres bem vestidos estavam sentados calmamente em frente a um pódio, ouvindo um homem que falava com bastante confiança. Entre esses homens e mulheres estava Plutão, sentado no canto direito da sala, observando timidamente. Tena, no entanto, não apareceu, pois estava procurando um terreno no Queens Boulevard, onde planejavam construir uma casa, pois é bastante irritante ir do interior do estado para a cidade todos os dias. O homem que falava era Howard Stark. Ele, junto com sua recém-criada empresa, as Indústrias Stark, explicava algo para as massas à sua frente. Vibranium, disse ele. Mais forte que o aço, 1/3 do peso. É também um dos metais mais raros da Terra, talvez até do universo. Stark caminhou pelo pódio com bastante paciência, acalmando-se da excitação. Minha equipe e eu conseguimos um pouco de Vibranium, cortesia do Sr. Smith, da Smith Enterprises. Ele é generoso o suficiente para nos dar parte de sua coleção de Vibranium para estudarmos, e garanto, Sr. Smith, que descobrimos muitas coisas. Stark respirou fundo e continuou. Veja bem, uma das razões pelas quais os símios do reino Zimera conseguiram se desenvolver tão rapidamente é a versatilidade do uso do Vibranium. Ele podia ser usado em combate, como vimos inúmeros exemplos na Grande Guerra, de que ele podia facilmente bloquear balas, projéteis de artilharia e assim por diante. É por isso que proibiram o livre comércio de Vibranium. Bem, por um bom motivo, se cair em mãos erradas pode ser mortal. Pode ser hipócrita da minha parte dizer isso, já que minha empresa lida com armas, mas a propriedade do Vibranium é tão rica em possibilidades que eu poderia até estremecer com as armas que poderiam ser feitas com ele. Já vemos os ornitópteros dos Zimeranos que mesmo para mim, embora pareçam quebrar as leis da física à primeira vista, quando você olha para o material de que são feitos, faz sentido. Stark olhou ao redor da plateia e sorriu para Plutão. Há também a possibilidade de usos médicos. Acredito que no futuro próximo, pequenos robôs feitos de Vibranium poderão ser usados para curar até os cânceres mais mortais em questão de dias, até mesmo horas. Se pudéssemos colocar as mãos naquele Vibranium, o amanhã daqueles filmes de ficção científica poderia ser alcançado em questão de décadas. Nossas vidas seriam muito melhores. Mas entendo que também poderia ser muito pior. Se o mal colocar as mãos nessa tecnologia, estaremos condenados. Stark então continuou a falar apaixonadamente, e a plateia o ouviu falar, aparentemente hipnotizada por sua voz. Assim que terminou de falar, a plateia o aplaudiu de pé, e ele apenas se curvou, agradecendo a atenção. Plutão e Howard Stark estavam agora em um carro, viajando pelas ruas de Nova York enquanto chovia de cima, molhando a estrada abaixo. O governo acabou de me abordar, me fazendo uma oferta para trabalhar em um projeto, disse Stark. Isso é bom. Você terá mais proteção com isso. Não sei, Sr. Smith. Stark suspirou. Fazer um acordo com o governo é simplesmente... Uma guerra está chegando, Howard, declarou Plutão. Embora eu tenha dito especificamente à minha empresa para não apoiar guerras de forma alguma, você ainda pode. Especialmente considerando que estamos falando de tecnologia revolucionária. Há espiões por perto. Você pode ser morto a qualquer momento. Howard suspirou. Eu entendo, Sr. Smith. Plutão estalou a língua. Por favor, eu disse para me chamar de William. Tudo bem. William, murmurou Howard. Preciso agradecer mais uma vez pelo Vibranium que você me deu. Como você consegue isso? É fácil, eu conheço o Rei Zimeran. Plutão deu de ombros, fazendo com que Howard arregalasse os olhos. Você está brincando, certo? Plutão cantarolou preguiçosamente a pergunta de Howard e mudou de assunto. Para onde você vai agora?
Acho que devo seguir seu conselho e trabalhar com o governo, disse ele. Embora eu ainda não saiba para que preciso de proteção. Assim que ele disse isso, o instinto de Plutão se intensificou, e uma bomba explodiu de repente na lateral. Plutão viu o carro acelerando pela estrada para alcançá-los, e eles o alcançaram. Plutão rapidamente conjurou um escudo, protegendo a si mesmo e a Howard enquanto o carro explodia em pedaços. Plutão e Howard foram jogados para o lado da rua, ainda cercados pela barreira. Plutão olhou ao redor, usou o poder de Juno para escanear os arredores e descobriu o grupo de assassinos. Ele apenas levantou as mãos e segundos depois, cabeças começaram a cair à sua frente, sangue escorrendo pela estrada chuvosa. Oh, que Howard gaguejou, assustado com o sangue coagulado repentino à sua frente. Ele também ficou surpreso ao ver Plutão fazer coisas estranhas na sua frente. Plutão se virou para Howard, fazendo-o estremecer. Você está bem, filho? Ele questionou. Sim. Howard gaguejou. Plutão cantarolou. Me faça um favor, não conte a ninguém, ou eu mesmo terei que apagar a memória. Howard engoliu em seco ao ouvir as palavras, olhou para as cabeças sem corpos à sua frente e pensou que o estava ameaçando com aquilo. Howard assentiu. Eu prometo, Sr. Smith, que guardarei esse segredo até o dia da minha morte. Plutão suspirou. Eu já disse, me chame de William. Capítulo 132. Plutão e Tena estavam em frente à sua casa recém-construída no Queens, uma casa bastante luxuosa, embora não muito diferente dos arredores. Eles estavam em frente a um táxi, com outro homem à frente, era Fastos. Tem certeza de que quer fazer isso, cara? Plutão o questionou calmamente. Tá brincando, claro que sim, exclamou Fastos animado. Quer dizer, pesquisa em energia nuclear. Não acredito que estamos aqui agora. Quer dizer, imagine, cara, energia sustentável, para que as mudanças climáticas não sejam mais uma preocupação. E ainda tem pesquisa médica para isso. Afinal, no que você está trabalhando? Questionou Plutão. Sinceramente, qualquer departamento serve, desde que seja de pesquisa nuclear, disse ele. Quer dizer, eu sou negro, então ninguém vai me notar de qualquer maneira. Acho que serei apenas um assistente. Meu objetivo é observar, não ajudá-los de fato. Quero vê-los dominar a energia nuclear. Seria revolucionário, eu te digo. Plutão suspirou. Por favor, pense nisso de novo. Estou pronto, Plutão, não se preocupe comigo, não vou interferir se é isso que te preocupa. Não é isso, murmurou Plutão. Mas tudo bem, faça o que quiser, cara, só. Tome cuidado. Plutão o abraçou e deu-lhe tapinhas carinhosos nas costas. Tena fez o mesmo com ele e também lhe deu um beijo na bochecha. Tome cuidado, Fastos. Eu vou, Tena, ele sorriu. De qualquer forma te vejo por aí. Fastos então entrou em seu táxi e saiu correndo, deixando Plutão e Tena sozinhos. Por que você não contou a ele? Tena questionou suavemente. Não consigo, murmurou ele. Se eu contasse, ele tentaria me impedir. E isso é uma coisa ruim? A longo prazo? É sim. Plutão respondeu. Guerras mundiais seriam praticamente impossíveis a menos que os líderes fossem insanos. A possibilidade de destruição mútua assegurada não vale outra guerra mundial. Além disso, Fastos está certo. A energia nuclear ajudará os humanos a progredir. Você está sacrificando os sentimentos dele. Sou mesmo, questionou Plutão. Ele está fazendo isso sozinho. Não tenho o direito de forçá-lo a não ir. E além disso, será uma boa lição para ele. Muitos morrerão. Verdade, cantarolou Plutão. Mas muitos outros também o farão se a energia nuclear não for inventada. Você está começando a soar como a Jaque com sua pregação sobre Arishem. Plutão ergueu a sobrancelha e refletiu. Talvez eu esteja. Mas pelo menos sei o resultado. De repente uma mulher se aproximou deles da calçada, vestindo um uniforme militar. Senhor Smith, ela os cumprimentou educadamente, fazendo os dois levantarem as sobrancelhas. Posso ajudar com alguma coisa? Questionou Plutão enquanto os três voltavam para casa. Meu nome é Margaret Carter. Ela se apresentou. Sou agente da Reserva Científica Estratégica. O lugar onde Howard trabalhava, Plutão cantarolou, surpreendendo Carter ao abrir a porta, deixando Tena e Carter entrarem. Ao entrarem no quarto de hóspedes, Plutão ofereceu-lhe um assento, que ela aceitou de bom grado. O que a senhora quer de nós, agente Carter? O governo percebeu que você parece ter uma conexão com o reino Zimera, profunda o suficiente para que você possa obter Vibranium, ela explicou. Achei que você tivesse ouvido a apresentação do Howard. Plutão falou calmamente. Era da minha coleção, não peguei da Zimera. Senhor Smith, eu sei que os Zimerans são reservados, mas se o senhor pudesse nos ajudar com o... Eu te disse, agente Carter. Plutão a interrompeu. A Smith Enterprises não ajudará em nenhum projeto de guerra que o governo implementar, a menos que seja para os cidadãos e aqueles que sofreram. Não faço ideia de como você teve essa ilusão de que eu tenho alguma conexão com os Zimeranos, mas sugiro que apague essa ideia da sua cabeça. Tem mais algum assunto para discutir, agente Carter? Carter estava prestes a refutar, mas se acalmou. Certo. Perdoe-me, Sr. Smith, fui muito precipitada com minhas palavras, então quero discutir outra coisa. Então fale. Você estava com o Sr. Stark quando a tentativa de assassinato aconteceu. Ele disse que não se lembra de nada sobre aqueles que o atacaram, e que teve sorte de ainda estar vivo. Você também estava com ele, certo? Poderia me dizer se viu aqueles que o atacaram? Ela questionou, curiosa. Plutão cantarolou. Eles tinham sotaque alemão, eu podia ouvi-los gritando quando tentavam bater o carro deles no nosso. Aí explodiu, felizmente ainda estamos vivos hoje. Você teve sorte, Sr. Smith? Plutão franziu a testa. O que você quer dizer, agente Carter? Sinceramente não é nada, Sr. Smith. É muito difícil acreditar que vocês dois sobreviveram à explosão de uma TNT a queima-roupa. O carro provavelmente nos protegeu. Plutão deu de ombros. Comprei proteção extra para meus carros. A agente Carter assentiu enquanto anotava. Obrigada pelo seu tempo, Sr. Smith. Perdoe-me se o ofendi com minhas palavras antes.
Não é nada, agente Carter, mais alguma coisa? Nenhum, disse ela. Então vou me retirar. Boa tarde, Sr. Smith, Sra. Smith. Plutão cantarolou. Tenha um bom dia, agente. Capítulo 133. Plutão e Tena estavam saindo do carro, caminhando em direção a Expo Stark, perto de casa. Estava lotado, para dizer o mínimo, com homens e mulheres correndo para dentro do pavilhão, trazendo seus acompanhantes, de mãos dadas. Eu odeio me vestir bem. Tena murmurou insatisfeita. Eu não te forcei a se arrumar. Plutão revirou os olhos. Vamos lá, você quer dar uma olhada ou não? Tudo bem, tudo bem. Os dois então entraram no pavilhão, observando enquanto muitas invenções feitas por Howard eram exibidas e exibidas. Ele também pôde ver algumas invenções que não foram feitas por ele, mas ainda assim foi legal. Eu disse que valia a pena investir no garoto, disse Plutão casualmente enquanto caminhava pelo pavilhão em direção ao centro. Você estava certa, eu estava errada, disse Tena preguiçosamente. Mas essa exposição, isso é mesmo necessário? Acredite em mim, nossa filha vai adorar visitar esse tipo de lugar no futuro, cantarolou Plutão. A ideia de caminhar por essa exposição com o garotinho segurando sua mão deixa Tena muito feliz, por algum motivo. Os dois então caminharam direto para o centro, enquanto podiam ver Howard apresentando em um pódio, novamente. Senhoras e senhores, Sr. Howard Stark, exclamou uma locutora enquanto Plutão e Tena se reuniam na frente. Um grupo de mulheres sensuais então o recebeu no pódio, e ele se curvou para todas com seu sorriso habitual. Então, de repente, ele beijou uma das mulheres no pódio, fazendo as outras aplaudirem. Tena revirou os olhos. É por isso que eu odeio. Plutão riu baixinho ao ouvir Tena dizer isso. Howard se separou da mulher enquanto limpava o batom do rosto. Assim que se virou para a plateia, viu Tena com uma expressão nada divertida e engoliu em seco. Ele tossiu para se concentrar e falou, senhoras e senhores, e se eu dissesse que em poucos anos seu automóvel nem precisará tocar o chão? Plutão ouviu alguns suspiros ao seu redor e suspirou. Continuou explicando sobre o carro ao seu lado, e os assistentes rapidamente retiraram as rodas. Ele então ligou o carro, que flutuou por alguns segundos, mas caiu no chão ao quebrar. Em seguida, brincou dizendo que ainda faltavam alguns anos, escondendo o constrangimento estampado no rosto. As massas logo se dispersaram, e Howard caminhou até Plutão para cumprimentá-la. Olá, Williams, senhora. Ele disse aos dois. Que lugar legal você tem aqui, Howard. Plutão cantarolou. Eu estava pensando que seria legal se eu fizesse isso anualmente, sabe? Manter o público entretido e ao mesmo tempo educá-lo. Boa ideia, cantarolou Tena. Mas Howard, você devia largar esses seus hábitos. Está ficando irritante ver você se irritando com as mulheres. O que há de errado nisso? Plutão perguntou, recebendo uma cotovelada de Tena. Você deveria encontrar alguém, Howard, continuou Tena, falando como uma mãe. Estou me concentrando no meu trabalho agora, senhora. Ele disse sem jeito. Então encontre alguém do seu trabalho. Tena deu de ombros. Aquela gente de Londres é uma ótima parceira para você? Ok, Plutão riu enquanto a situação ficava cada vez mais estranha. É problema dele, não seu. Só estou sugerindo. Bem senhora, estamos fazendo um leilão de antiguidades na rua. Howard mudou de assunto de repente. Tena ergueu a sobrancelha. Que tipo de coisas antigas? Relíquias medievais, espadas, coisas assim, disse Howard. Ouvi dizer que você gosta de colecionar coisas, achei que devia te contar. Intrigante, murmurou Tena enquanto se virava para Plutão. O que você diz? Vá sozinho, ou Howard, acompanhe-a se puder, respondeu Plutão enquanto seu olhar seguia em direção a um homem magro e específico que se afastava do pódio. Eu notei algo interessante. Tena tentou ver quem era, mas deu de ombros. Muito bem, Howard. O prazer é meu, senhora. Os dois caminharam em direção ao leilão, enquanto Plutão foi na direção oposta, para o prédio de recrutamento das Forças Armadas dos Estados Unidos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 134. Steve Rogers era um homem magro. Ele havia sido reprovado 4 vezes no exército, e em todas elas, só porque era magro e seu corpo era frágil. Ele entrou no centro de recrutamento discretamente, enquanto as pessoas entravam e saíam da exposição. Havia uma barraca em frente à porta da frente, onde você vestia um uniforme de soldado encostado na parede. Ele via as pessoas tentando, uma a uma, e quando chegou a sua vez, subiu na barraca, só para se decepcionar quando sua cabeça não alcançava o local direito, pois ele era muito baixo. Ele suspirou diante da cena e estava prestes a pular do estande, mas então, uma voz falou atrás dele. Por que o rosto sombrio, jovem? Steve virou-se e viu um homem bem vestido, com seu chapéu elegante, olhando para ele com um sorriso. Não é nada, senhor. Você quer ser um soldado? O homem questionou novamente, apontando para a imagem à sua frente. Steve suspirou profundamente. Negado. Muito frágil para o exército. Uma pena, disse o homem balançando a cabeça. De repente, outro homem caminhou até Steve e tocou em seu ombro. Era Buck Barney, com seu uniforme militar. Desculpe, senhor, se este homem está incomodando. Buck se desculpou com o homem na frente de Steve e se virou para ele. Vamos, as meninas estão esperando, não nos abandone assim. Steve olhou para o chão e suspirou. Vá, eu alcanço você. Buck ergueu a sobrancelha. Você vai mesmo fazer isso de novo? Steve deu de ombros. Talvez eu tenha um pouco de sorte. Como quem? Steve, de Ohio? Buck bufou. Eles vão te pegar, ou pior, vão te levar de verdade. Há algum problema aqui? Interrompeu o homem de antes. Os olhos de Buck se arregalaram por um segundo. N não é nada, senhor. É só que, pelo que ouvi dizer, você anda trocando de identidade para entrar no exército, continuou o homem. É verdade, rapaz? N não, senhor. Steve murmurou. O homem suspirou ao subir no banco dos réus, observando-se com um uniforme de soldado na imagem à sua frente.
Por que você quer tanto entrar para o exército? É o Steve? Book deu uma cotovelada em Steve para perdoá-lo e disse para ele simplesmente abandoná-lo, mas em vez disso, Steve apenas ficou lá, respondendo a sua pergunta. Há homens arriscando suas vidas lá fora, senhor, disse ele severamente. Não tenho o direito de não segui-los. Guerra não é brincadeira, Steve, disse ele calmamente. Pessoas morrem, famílias são desfeitas, e mesmo assim você quer se juntar a nós, quer matar nazistas, Steve? Não quero matar ninguém, respondeu Steve. Não gosto de ver as pessoas sofrendo lá fora enquanto eu fico aqui sentado sem fazer nada. Bem, o que você vai fazer com esse corpinho? Virar um escudo de carne? O homem se virou, falando enquanto sorria para Steve. Posso carregar suprimentos ou ficar em uma divisão de apoio, argumentou Steve. Claro, no fim das contas, você vai se esforçar muito carregando todas essas coisas, o homem riu, e então viu alguém à distância. Ah, Dr. Abraham Erskine, o senhor ainda está vivo. Sr. Smith, ele assentiu enquanto se aproximava do grupo. Estou surpreso por estar vivo. Parece que você finalmente teve coragem de pedir ajuda, Dr. Erskine. Smith cantarolou, fazendo Erskine suspirar. Eu deveria ter pedido ajuda então. Deveria, cantarolou Smith. Mas nada de chorar pelo leite derramado. Enfim, este é o Steve. Ele falsificou a identidade várias vezes para entrar no exército. Sério? Perguntou Erskine, aparentemente seguindo o exemplo de Smith. Steve e Book empalideceram com a menção. Quantas vezes, rapaz? Senhor, eu. Responda a pergunta, Steve, disse Smith casualmente. É ilegal falsificar sua identidade, sabia? Steve engoliu em seco ao ouvir isso. 4 vezes. Eu só quero lutar no exército, senhor. Não tenho nenhuma má vontade em relação aos militares. Meu Deus, 4 vezes, exclamou Erskine teatralmente. Nossa, isso é um crime grave, meu jovem, você pode ser preso por isso. Senhor, em sua defesa, ele só quer lutar pelo seu país, interrompeu Book, um tanto desesperado. Por favor, não o rotule como um criminoso. Olha, meu jovem, disse Smith de repente. Se você tivesse uma chance, ou uma oportunidade de aproveitar tudo que sempre quis em um instante, você a aproveitaria. Ou simplesmente a deixaria escapar. Como, senhor? Gaguejou Steve. Como o senhor sabe sobre isso, senhor Smith? Questionou Erskine surpreso. Eu trabalho com Howard e Smith deu de ombros. Ele fala demais quando está bêbado, sabia? Ah, preciso falar com ele depois disso. Erskine suspirou enquanto massageava a testa. Então, o que vai ser, Steve? Vou te dar uma chance. E apenas uma chance, você aceitaria? Uma chance? O que quer dizer, senhor? Ser um soldado, afirmou Erskine. Bem, claro, senhor. Ótimo. Erskine assentiu. Siga-me, Steve. Erskine então se virou em direção ao seu escritório, seguido por Steve, mas antes disso ele agradeceu a Smith. Obrigado, senhor. Não sei se conseguiria retribuir assim. Está tudo bem, Smith deu de ombros. Não estrague tudo, garoto. Smith então se afastou do local, dando um tapinha no ombro de Book antes de ir embora. Enquanto isso, Book estava olhando para Steve enquanto ele se afastava, sorrindo orgulhosamente enquanto balançava a cabeça, enquanto esperava seu melhor amigo voltar. Capítulo 135. É Dakota do Sul. A Jack estava sentada tranquilamente em casa, ouvindo as notícias em seu velho rádio. Bebia leite extraído do gado e fazia palavras cruzadas no jornal. Uma notícia chamou de repente a atenção de a Jack enquanto ela terminava as palavras cruzadas em seu jornal. Primeiro, em um teste no deserto do Novo México, depois a 8.000 quilômetros de distância, em Hiroshima, e novamente em Nagasaki, ocorreu a explosão da bomba atômica que abalou o mundo. Os últimos relatórios japoneses indicam que 126 mil pessoas morreram em consequência dos danos causados pela única bomba que atingiu a cidade. A Jack congelou ao ouvir aquela notícia específica. Centenas de milhares morreram novamente. O Holocausto, o Holodomor, até mesmo do século passado, contra os nativos americanos, contra os povos aborígenes e muitos, muitos outros. E se repetiu novamente. Mas desta vez, os massacres foram vistos como tendo um propósito glorioso para deter os invasores. Não impede o fato de que centenas de milhares de pessoas foram mortas em questão de horas. De repente, ouviu-se uma batida na porta, fazendo a Jack franzir a testa ao ouvi-la. Ela colocou o jornal na mesa e caminhou lentamente em direção à porta da frente. Ao olhar pela janela para ver quem era, a Jack suspirou e abriu a porta para ele. Revelou Fastos com suas roupas desarrumadas, como se tivesse corrido quilômetros sem parar. Seu rosto parecia abatido, seus olhos vermelhos e suas mãos trêmulas. Eu cometi um erro. Fastos estava agora sentado dentro da casa de Ajak, batendo os pés no chão impacientemente e frenético. Eu devia ter previsto, Fastos falou. Eu devia ter previsto que a energia nuclear seria usada para armas. É tempo de guerra, pelo amor de Deus. Fastos, acalme-se. Eles esconderam isso de nós. A maioria deles achava que estava trabalhando para o benefício da humanidade. Mas quando estavam prestes a terminar o projeto, lentamente percebemos no que estávamos trabalhando. Interrompemos o projeto instantaneamente, mas era tarde demais, ele já estava concluído. A bomba caiu no Novo México. E muitos tentaram ir embora, não querendo sangue em suas mãos. Não é sua culpa, Fastos. Droga. Fastos bateu na mesa com raiva e desespero. Eu deveria ter ouvido Plutão. Ele me avisou, eu não ouvi, eu não deveria ter ido. Você entende isso, Ajak? A culpa é minha. Minhas invenções levaram a isso, e eu não impedi. Nosso trabalho é fazer a humanidade avançar, Fastos. A tecnologia que eles criaram não é culpa sua. Mas é. Fastos balançou a cabeça. A pólvora, que começou tudo. Guerras após guerras. Mortes após mortes. É muito sangue nas minhas mãos, Ajak. Eu deveria ter parado por aí. Eu deveria. Fastos. Ele ficou em silêncio por um minuto, tentando se acalmar enquanto o sol se punha cada vez mais. E você pode me acompanhar? Até Plutão.
Eu preciso ir para lá. Você não precisa, Fastos, é muito perigoso. Não, não, Ajak, eu preciso ir lá. Por favor, Ajak suspirou. Certo, Fastos, deixa eu arrumar as coisas. Ajak e Fastos estavam agora em frente à casa de Tena e Plutão no Queens. Das janelas, podiam ver os dois dançando solenemente em uma sala bastante aberta. Ajak podia ouvir a música suavemente percorrendo o ar, acalmando as pessoas que a ouviam. Ela podia ver o casal em seu próprio mundo, sem perceber que estava sendo observado. Ajak suspirou enquanto ela e Fastos seguiam em direção à porta da frente e batiam. Demorou um pouco para a porta abrir, pois eles provavelmente moravam sozinhos, sem empregadas nem mordomos. Quando a porta se abriu, Tena e Plutão foram revelados, e eles ficaram surpresos ao ver Ajak e Fastos ali. Olá, Ajak, disse Plutão calmamente. Há algo errado, chefe? Fastos murmurou para Plutão, e ele soube instantaneamente o que aquilo significava. Ele suspirou ao ver o estado de Fastos, sua emoção turbulenta, seu olhar abatido. Ele sabia o que estava acontecendo. Os quatro então caminharam em direção à sala de estar da casa. O grupo sentou-se no sofás, e Fastos falou rapidamente. Eu cometi um erro, Plutão. Eu deveria ter te escutado. Ele disse fracamente. Plutão balançou a cabeça. Não é sua culpa, Fastos. Eu sabia que isso ia acontecer, mas não te contei. Então, se é que tem alguma coisa, a culpa é minha. Não, você não entende, continuou Fastos. Eu os ensinei desde o começo, não é só você que não me disse que isso ia acontecer. Minha ingenuidade, minha fé na humanidade trouxe isso. Eu deveria ter impedido o homem. Quando o pó apareceu, eu deveria. Nós dois sabemos que tudo isso é inevitável, Fastos. Tena falou de repente. Mesmo sem a sua ajuda, eles acabarão desenvolvendo as bombas atômicas sozinhos, mesmo que você os impeça agora em um futuro próximo. Elas serão inventadas de qualquer maneira. Você não precisa se culpar, nós fizemos o nosso trabalho. Você fez o seu, cabe a eles levar o que ensinamos para o próximo nível. Olha, eu sei como você se sente, Fastos. Todos nós sabemos. Ensinamos muitas coisas a eles ao longo da nossa missão. Mas, no fim das contas, são as mãos deles, não as nossas. Fastos se acalmou um pouco ao ouvir as palavras de Tena. Me leve até lá, Plutão. Hiroshima, confirmou Plutão. Tem certeza? Preciso ver, disse ele com a voz fraca. Mesmo que não seja minha culpa, como você disse, eu os ensinei desde o início, e meu conhecimento levou a isso. Pelo menos preciso ver o que eles fizeram. Plutão virou-se para Ajak ao lado de Fastos. Ajak? Ajak apenas assentiu, permitindo que ele levasse Fastos para o Japão. Deixe-me ir também, disse ela. Plutão suspirou enquanto se levantava. Ele levantou a mão para o lado e um portal se abriu dentro da sala. Todos eles se levantaram rapidamente e entraram um por um, viajando para o Japão em um instante. Devastação. Foi isso que as bombas atômicas causaram. Hiroshima realmente foi arrasada, deixando apenas escombros queimados e o calor radioativo envenenando o solo da cidade. Assim que o grupo chegou à cidade devastada, Fastos viu que a bomba havia causado e correu em direção ao campo aberto à sua frente. Ele olhou ao redor, com os olhos cheios de dor e arrependimento, e caiu de joelhos, sem se importar com a sujeira radioativa, nem com as cinzas no chão. Ele chorou, deixando a cabeça cair no chão, lamentando-se de tristeza ao ver o que aquilo tinha feito. Eu fiz isso, ele soluçou. Não importa de quem foram as mãos que fizeram as bombas. Minha tecnologia levou a isso. Fastos. Ajak murmurou, abraçando por trás. Plutão, você está certo. Eu sou muito ingênuo. Eu deveria ter previsto. Como eu disse, a culpa também é minha, pois sei que isso vai acontecer de um jeito ou de outro, disse Plutão calmamente. Pare de chorar, acabou, não adianta mais chorar. Druig estava certo, continuou ele com a voz cheia de malícia. Nossa missão foi um erro. Não pense assim, Fastos. Ajak acariciou a cabeça do homem enquanto ele chorava em seu ombro. Não. Essas pessoas, elas não valem a pena serem salvas. Ele balançou a cabeça enquanto soluçava copiosamente. Elas não valem a pena serem salvas. Eu cansei delas. Tena suspirou de pena enquanto caminhava em direção a eles, também os abraçando para confortá-los. Plutão, enquanto isso, apenas observava enquanto Fastos lamentava de dor e ódio na sua frente, respirando o ar radioativo ao seu redor. E mais uma vez, a humanidade, apesar de todos os seus altos e baixos, decepcionou outro eterno. Capítulo 135b, Interlúdio, Prisioneiros de Guerra. Um homem estava sentado na cela de um presidiário. Ele ouviu por acaso que o dono da prisão queria explodir tudo para esconder provas, já que o homem, assim como seus homens, eram especiais à sua maneira. Eles são super soldados, pelo menos é uma tentativa de fazer um. O homem sentado dentro da cela era Isaiah Bradley, e ele planejava escapar daquela instalação antes que todos fossem mortos. Ele não sabia quando fariam isso, mas precisava sair dali rápido. De repente, porém, ouviu uma explosão vinda de fora, deixando Isaiah desesperado, pois pensou que fosse a explosão das bombas que o grupo que os aprisionava plantou. Olhou ao redor e precisava encontrar uma maneira de sair rapidamente daquela cela. Socou as grades, mas não adiantou, o metal era muito forte, o que o deixou desesperado. Ele rapidamente ouviu a explosão lá fora ficando cada vez mais alta e também ouviu gritos, o que o deixou cada vez mais desesperado. Ele chutou a porta da cela repetidamente para se libertar, sem sucesso. Mas então, a explosão vinda de fora cessou e se transformou em rugidos de um animal. Isaías ficou confuso. O que estava acontecendo lá fora? Ele tentou ver o que estava acontecendo, mas não conseguiu. Agora ele conseguia ouvir o som de um helicóptero, mas o som era um pouco diferente, como asas batendo. Isaiah ficou realmente curioso e tentou encontrar uma maneira de espiar de fora, mas então, a porta de sua cela se abriu de repente, um tanto bruscamente. Devo acrescentar. Um grupo de homens então entrou de repente em sua cela, todos eles usando manoplas de metal na mão esquerda e também símios. Há símios entre eles.
O quê? Aizeia se questionou. Um homem então entrou de repente na sala. Parecia asiático ou especificamente japonês, e vestia uma capa preta e na cintura, um nodashi. Aizeia Bradley? Perguntou o homem em inglês. Esse sim. Aizeia gaguejou. Quem são vocês? Estamos aqui para ajudar, disse o japonês enquanto desembainhava sua espada. A espada brilhou em vermelho, e ele a usou para cortar as barras que prendiam Aizeia, libertando-o. Siga-me, Sr. Bradley. Precisamos verificar sua condição, disse ele. O soro experimental do supersoldado com o qual esses homens fizeram experimentos é instável, então precisamos verificar se você corre risco ou não. Meus homens? Questionou Aizeia. E os meus homens? Eles foram levados para os ornitópteros, disse o japonês. Vamos, Sr. Bradley, não temos muito tempo. Aizeia apenas assentiu e seguiu o japonês para fora da prisão. Lá fora, ele finalmente viu a destruição que aqueles caras causaram. Muitos soldados que antes guardavam suas prisões morreram como se nada tivesse acontecido, com suas cabeças furadas, corações faltando e estômagos abertos. Era repugnante. Aizeia então viu alguns símios carregando arquivos em direção aos ornitópteros e ficou curioso. Vocês são daquele país Zimera? Ele questionou. O japonês encarou Aizeia por um tempo antes de responder. Não, não somos. Mas nossos fundadores são de lá, então há influências. Aizeia cantarolou. Para onde você está me levando, nos levando? Há uma clínica nossa aqui perto, vamos levá-lo até lá. Depois de um check-up tratamento lhe daremos uma escolha. Aizeia franziu a testa. Uma escolha. Ou junte-se a nós ou vá para casa, continuou o japonês. Vocês são todos pessoas extraordinárias, Sr. Bradley. Nossa organização os receberá de braços abertos. Os dois então entraram em um ornitóptero, onde Aizeia se reuniu com seus homens. Conversaram um pouco antes de se voltarem novamente para o japonês. Quem são vocês, afinal? Vocês não responderam à minha pergunta naquela época. Aizeia questionou mais uma vez. O japonês sorriu. Meu nome é Sasaki Kojiro. Quanto à organização da qual faço parte, não posso lhe dizer, a menos que você queira se juntar a nós. Para que serve a sua organização? Organização privada atualmente não trabalha com nenhuma nação, exceto os zimeranos. Quanto ao que fazemos? Nada. Nada? Sério? Nossa missão é proteger o povo da terra de ameaças que eles não conseguiram resolver sozinhos, disse ele. Já disse o suficiente, vocês devem descansar, vocês têm uma longa noite pela frente. Os ornitópteros então decolaram, deixando a instalação agora vazia antes de explodi-la completamente. No dia seguinte, todos foram examinados e, ao que parece, todos precisavam de tratamento exceto Aizeia, que era estranhamente imune à substância perigosa do soro experimental. Agora ele estava sentado em frente a uma mulher, que parecia ser uma mistura de ascendência grega e egípcia, sentada calmamente à sua frente. Então, Sr. Bradley, o que seria? Ela questionou. Aizeia bateu os pés com certa impaciência antes de falar. Tenho esposa e um filho. Se você decidir se juntar a nós, nós cuidaremos disso. Sua família será transferida para Zimera, onde viverá entre as famílias dos outros agentes. Eles estarão seguros lá? Pode confiar em nós, Sr. Bradley. A mulher assentiu. Aizeia cantarolou antes de perguntar novamente. O que eu vou fazer? Tenho certeza de que Sasaki lhe contou sobre o propósito da nossa organização, disse a mulher. Você fará isso. No entanto, recebemos uma mensagem do nosso fundador dizendo que ele está procurando um homem com alto senso de justiça. Pelo seu relato, Sr. Bradley, você se encaixa na descrição, mas, no fim das contas, a decisão é dele. Ele? A mulher apenas sorriu. De qualquer forma, Sr. Bradley, se o senhor decidir recusar, nós o acompanharemos até a casa da sua família e lhe daremos uma nova identidade. Mas o senhor precisa escolher agora. Isaías pensou nisso. Pensou em como se tornará prisioneiro de guerra, e seus próprios compatriotas queriam matá-lo para esconder as evidências. Ele cerrou o punho com tanta força que o sangue pingou, pois suas unhas estavam um pouco compridas devido ao longo período de prisão. Então, ele olhou nos olhos da mulher e se encheu de determinação. Ok, eu vou com você. A mulher sorriu mais uma vez enquanto se levantava, estendendo a mão para um aperto de mão. Então, bem-vindos a bordo. Capítulo 135c. Interlúdio. A desgraça de um masoquista. Na Coreia, onde ficava a instalação do capítulo anterior, outro grupo de homens que usavam automóveis pretos parou em frente aos escombros. Um chinês com pulseiras saiu rapidamente dos carros e caminhou até os escombros. Ele parecia irritado e desesperado. As pulseiras em seus braços de repente voaram para fora de seu corpo, e ele as jogou no chão, frustrado com a visão à sua frente. Um homem caminhou rapidamente em sua direção, um pouco assustado. Mandem equipes de busca, rugiu o chinês. Quero que todos encontrem um vestígio. Estávamos tão perto. Mas, devo pedir sua opinião? Disse o chinês friamente. Ele não, certamente, mestre. O homem então saiu, deixando o homem enfurecido sozinho. Este homem é, claro, Wenwu. Ele vinha tentando encontrar Cleópatra desde que a conheceu, tentando sentir aquilo de novo, sentir aquele prazer. Ele esteve tão perto por muitas vezes, mas antes que pudesse alcançá-la, ela desapareceu como uma mera ilusão. De repente, ele ouviu alguns gritos atrás de si e se virou. O que está acontecendo? Assim que ele se virou, viu um bando de ornitópteros se aproximando do grupo de forma ameaçadora, causando arrepios nos homens. Wenwu franziu a testa ao ver isso e caminhou em direção ao grupo enquanto recuperava suas pulseiras. Ele estava prestes a pular para atacar os ornitópteros, mas então correntes surgiram de repente do chão, prendendo-o no lugar. Seus olhos se arregalaram enquanto ele era acorrentado ao chão. Era isso. Ele finalmente sentiu tudo de novo, as amarras das correntes, a sensação de dominação que isso causava. Uma mulher então apareceu de repente de um portal na frente dele, e ele finalmente a viu novamente. Cleópatra, a mulher que ele queria.
Você é um homem patético, disse a mulher, balançando a cabeça em desgosto. Você me seguiu por centenas de anos como um cachorrinho que perdeu o dono. Está começando a ficar irritante. É eu, gaguejou Wenwu. Mas então seu rosto assumiu uma expressão feroz enquanto ele usava seus braceletes para atacar Cleópatra, mas, como antes, não acertou. Por que não acerta? Você será minha mulher. Nojento, Cleópatra cuspiu. Isso está ficando frustrante, quero te matar. Mas, você é precioso demais para a nossa organização. O quê? Eu não sou seu fantoche, ele gritou. Cleo sorriu. Claro, diga isso a si mesmo. Cleo caminhou até ele e tocou sua bochecha, fazendo-o estremecer. Cleo então levou a mão ao seu pescoço e o estrangulou. Oh, você gostou? Disse Cleo com um sorriso provocador. Bem, aproveite enquanto dura, porque quando você dormir, vai esquecer tudo aqui. Os poderes da Ana são bem úteis para coisas assim, sabia? As calças de Wenwu ficaram apertadas quando Cleo o estrangulou, mas ele logo começou a sentir sono. Ele sabia que algo iria acontecer quando adormecesse, então tentou ficar acordado o máximo possível. Ah, uma lutadora? Eu gosto, Cleo zombou enquanto apertava o pescoço de Wenwu com mais força, fazendo-o ofegar. As calças de Wenwu ficavam cada vez mais apertadas, era excitante para ele, especialmente com o lindo rosto dela tão perto do seu que ele também não conseguia se mexer, o que tornava tudo ainda melhor. Seus olhos começaram a ver estrelas enquanto ele começava a desmaiar, então ele caiu no chão, quase morrendo por asfixia. Cleo então se virou e viu que os outros homens estavam dormindo no chão, usando produtos químicos facilmente obtidos. Irmã, agora é a sua vez, disse Cleo ao seu comunicador. Só isso? Achei que você ia gostar por mais alguns minutos. Cleo revirou os olhos. Ele não é meu tipo, disse ela. Quero um homem que possa me dominar, não que seja dominado por mim. Ok, não precisava ser tão detalhista. Ana tossiu no comunicador. Cleo deu de ombros. Você pediu. Faça. Ana cantarolou. Fazendo. Agora. Assim que Ana disse isso, Cleo viu a cabeça de Wenwu brilhar em rosa por um instante, antes de parar abruptamente. Ela também viu a mesma coisa nos outros homens, o que significava que o poder de Ana havia funcionado. Pronto, saia daí, disse Ana. Obrigada pela ajuda, mana, disse Cleo, cantarolando. A propósito, onde está o papai agora? Sério? Você pergunta isso a cada hora. Eu só quero saber. Cleo deu de ombros enquanto entrava no ornitóptero. Ele e a mãe vão a um casamento. Ana suspirou. Cujo? O casamento de Margaret Carter. Quem é o noivo? Não faço ideia. Não faz ideia? Sério, não há nenhum dado sobre ele, disse Ana. Físico ou não, é como se ele tivesse aparecido do nada. Ok, se você puder, descubra algo sobre ele, pode valer a pena investigar. Claro, mana, claro. Capítulo 135D, Interlúdio, Casamento. Houve um casamento em uma pequena igreja no interior do estado de Nova York. Não havia muitos convidados, apenas algumas pessoas que os noivos conheciam bem de perto, exceto Tena e Plutão, porque eles não conheciam nem a noiva nem o noivo. Ou pelo menos não ainda. Plutão e Tena saíram do carro usando um vestido bastante formal. Tena segurava o braço de Plutão e caminhava gentilmente em direção à igreja. Tem certeza de que não tem nenhuma aventura sexual com Carter, meu amor? Questionou Tena perigosamente quando os dois entraram na igreja, entregando o convite ao guarda do lado de fora. Eu te disse muitas vezes, querida, que não tive nenhuma relação sexual com aquela mulher. Plutão se defendeu calmamente. Se tivesse, eu saberia. Então você pensou nisso? Tena ergueu as sobrancelhas. Me poupe das discussões juvenis, Tena. Plutão revirou os olhos. Já somos velhos o suficiente para não sentir mais ciúmes. Ei, é divertido brincar com você. Tena riu. Plutão balançou a cabeça divertido, enquanto ambos se sentavam no banco de convidados, esperando a chegada dos noivos. Se você não teve nenhuma relação sexual com Carter, então por que fomos convidados? Tena continuou a questionar. Tenho meu palpite, mas teremos que esperar até o casal chegar ao altar. Pelo que me lembro, Howard me contou que Carter se apaixonou pelo Capitão Rogers, declarou Tena. Então, a menos que Rogers tenha ressuscitado de repente, não tem como Carter ter seguido em frente tão rápido. Plutão riu baixinho. Veremos. Os convidados, então, lotaram a pequena igreja. Não eram muitos convidados, mas o suficiente para um casamento. Plutão viu Stark entrando na igreja no último minuto, e assim que viu Plutão, ficou surpreso ao vê-lo. Eu não sabia que você era boa amiga de Peggy William, ou é a senhora Smith que é amiga dela? Ele afirmou. Não estou, respondeu Tena. Estou curiosa para saber por que fomos convidados. Algum palpite? Perguntou Stark. William disse que tem alguns palpites. Tena deu de ombros. Mas não quis me contar. Ei, paciência, meu querido. Plutão riu baixinho. Howard, você pode me contar sobre o noivo? Nunca o conheci, disse Stark casualmente. Me surpreendi que Peggy vá se casar. Pelo que eu sei, ela só tem olhos para... Sim, Capitão Rogers, todo mundo sabe disso. Tena o interrompeu. Chega de fofoca. Plutão revirou os olhos. Como vai a Shield? É confidencial, William. Não posso te dizer isso. Bem, pelo menos não inclua nenhum arquivo que diga respeito a mim e a minha esposa, disse Plutão. Entendeu? Entendido, senhor. Howard cantarolou. Então a música começou, e todos se levantaram ao ver o noivo se posicionar, esperando a noiva entrar na igreja. Tena estreitou os olhos ao ver o noivo. Espere, aquele é Steve. Plutão cobriu a boca dela, fazendo-a revirar os olhos, divertida. Você conhece o cara? Stark questionou. Não é óbvio, disse Tena. O que é óbvio? Eu não sei quem é esse cara. Tena ergueu a sobrancelha antes de sussurrar para ela. Está vendo o colar no pescoço dele? Tena aguçou o olhar. Runas? Minha criação também. Plutão cantarolou, surpreendendo Tena.
Eu reconheço meus escritos quando os vejo. Então isso significa. SHHH, a noiva está chegando. A porta da igreja então se abriu, revelando Carter com um lindo vestido branco, sorrindo enquanto a florista floreava seu caminho. Carter caminhou rapidamente até o corredor e fez sua procissão nupcial solenemente. Plutão estava agora do lado de fora da igreja, bebendo uma taça de champanhe. Era noite, o cortejo nupcial tinha acabado de terminar e as pessoas comiam e bebiam no salão ao lado da igreja. Ele estava respirando o ar fresco do interior do estado de Nova York, observando as estrelas no estacionamento do local. Não comeu? A comida ainda está bem quente, disse alguém de repente atrás dele. Plutão bufou. A comida de um casamento nunca está quente no oeste. O homem riu baixinho enquanto estava ao lado de Plutão. Verdade. Plutão suspirou enquanto o homem permanecia com ele. Estou surpreso que você tenha me convidado. Eu lhe devo muito, Sr. Smith, disse ele calmamente. Eu não estaria aqui se não fosse pelo senhor. Sério? Plutão ergueu a sobrancelha. Eu só recomendei você para o Erskine, só isso. Ah, não estou falando sobre isso, embora isso também conte, eu acho. Plutão cantarolou. Então você me conhece. Sr. Jonathan Smith. Agora é William, certo? Então você sabe. Plutão assentiu. Sinto vontade de te perguntar o que eu fiz. Por que você estava com aquele colar? Ah, isso, o homem riu baixinho enquanto pegava o colar. Você me deu isso antes de eu viajar. Sabia que eu ia fazer isso. Plutão se virou para o homem. Você me disse especificamente para não lhe contar nada, disse ele. Faz sentido. Cantarolou Plutão. Não faça nenhuma besteira de agora em diante, Steve, não mude nada, não conte nada a ninguém, nunca. Entendido, senhor, disse Steve. De qualquer forma, não estou planejando isso. Já estraguei o cronograma, não quero fazer isso de novo. Ótimo. Plutão suspirou enquanto dava tapinhas nas costas de Steve. Vá buscar sua felicidade, Steve, você merece. Steve assentiu. Farei isso. Steve então voltou para o corredor, mas parou no meio do caminho e chamou Plutão novamente. Senhor Smith? Sim? Obrigado, ele deu um sorriso fraco. Por tudo que você fez por nós. Plutão bufou. Por que você está me agradecendo? Eu não fiz nada se você está aqui. Steve riu baixinho. Você me avisou que ia dizer isso. Capítulo 135 Interlúdio, um príncipe herdeiro. Wakanda. Um ornitóptero voava sobre as florestas de Wakanda quando Grodd de repente ordenou ao piloto que mergulhasse na floresta abaixo. Mas meu rei, é só uma floresta, questionou o piloto. Apenas confie em mim, filho, ele disse calmamente. O piloto apenas assentiu obedientemente, e o ornitóptero desceu até a floresta, apenas para ser recebido por barreiras ilusórias. Ao atravessá-las, avistaram a cidade de Wakanda. Não está no mesmo nível de Zimera, mas é mais alta do que outras cidades ao redor do mundo. O piloto ficou definitivamente surpreso, mas continuou em direção à cidade, quando de repente uma luz guiou o ornitóptero em direção ao palácio perto de uma montanha. Logo foram recebidos por uma plataforma de pouso, com muitas pessoas paradas perto dela. O ornitóptero pousou suavemente enquanto o vento produzido pelas asas dos tópteros soprava as roupas dos wakandanos abaixo. O piloto abriu rapidamente a porta do ornitóptero, permitindo que Grodd saísse. Ele estava sozinho, pois costuma fazer missões diplomáticas sozinho em vez de enviar um representante. É apenas quem ele é. Ao sair, viu o atual rei de Wakanda, T'Chaka, sorrindo para ele. E os outros wakandanos? Nem tanto. Rei Grodd. T'Chaka cumprimentou enquanto cruzava as mãos na frente do peito, no estilo wakandense. Rei T'Chaka, Grodd cumprimentou de volta, batendo com o peito na frente do rei. Obrigado por me convidar. E você deveria ser grato, macaco, disse um wakandense ao lado do rei. T'Chaka franziu a testa. O que eu te disse? Perdoe-me, meu rei, disse o homem. Mas ainda não entendo por que você convida um ladrão para nossa terra natal. Meu filho nasceu neste mundo, disse o rei T'Chaka bruscamente. Eu deveria comemorar com meus vizinhos, certo? Devemos acelerar o passo, meu rei, disse outro wakandense, com medo de se envergonhar. Você tem razão. T'Chaka assentiu. Venha, rei Grodd, vou lhe apresentar meu filho recém-nascido. Grodd entrou no palácio seguindo o rastro de T'Chaka. No caminho, todos os wakandanos o encaravam, alguns com curiosidade, a maioria jovens, outros com repulsa, a maioria velhos. T'Chaka abriu uma porta e lá dentro havia um bebê, deitado em um berço real, dormindo pacificamente. Assim que Grodd o viu, seus olhos se suavizaram. Ele caminhou em direção ao bebê, mas os guardas o detiveram com suas lanças. Deixem-nos em paz, disse T'Chaka severamente aos guardas. Mas meu rei, é uma ordem. Os guardas assentiram. Muito bem, meu rei. Os guardas saíram rapidamente do quarto, deixando apenas T'Chaka, Grodd e o bebê sozinhos. Grodd finalmente se aproximou do menino novamente, ajoelhou-se em frente ao berço e observou o bebê dormir. Um pequeno e pacífico, declarou Grodd. O nome dele é T'Challa. T'Chaka falou. Ele será um grande rei. Grodd assentiu. Talvez. Ele acabe com ódio entre nós. Espero que sim, meu amigo, cantarolou T'Chaka. E talvez seja a hora de você se demitir também. Grodd balançou a cabeça. Não posso fazer isso. Exu me designou para dar suas bênçãos à minha espécie, e continuarei a fazê-lo até que a guerra que acabará com todas as guerras tire minha vida. Você ainda acredita nele, Grodd? T'Chaka questionou ao ver Grodd brincando com T'Challa que havia acordado. Eu acreditarei nele até o dia da minha morte, T'Chaka, disse Grodd. Ele salvou a minha espécie de bem, a sua. Eu estava lá, sabia? Quando wakandanos matam zimeranos e zimeranos matam wakandanos. Tempos sombrios naquela época. Você acredita em Baz? Embora eu só a tenha visto uma vez em meu sonho, quando me tornei o Pantera Negra, ainda acredito em seus ensinamentos, ansiava pelas planícies do plano ancestral. Que bom, Grodd cantarolou.
Continuou brincando com T'Challa, mas então, de repente, gritou, fazendo Grodd estremecer um pouco. Grodd se levantou e sorriu para T'Chaka com ar culpado. Me desculpe, não tenho experiência com crianças pequenas, infelizmente não tenho nenhuma. O efeito do anel? Perguntou T'Chaka. Pode-se dizer que sim. Grodd assentiu. Muito bem. Vamos para outro lugar, já perturbamos T'Challa por tempo suficiente. Grodd estava agora sentado sozinho com T'Chaka, tendo apenas um ao outro como companhia. Havia comida servida para os dois reis. Como vão as coisas no mundo exterior? Questionou T'Chaka. Nada bom, disse Grodd com tristeza. Os humanos estão ficando cada vez mais gananciosos e arrogantes. Zimera foi novamente convidada para uma organização internacional, as Nações Unidas desta vez, mas praticamente não temos voz lá. Recentemente reclamei da ameaça nuclear nada sutil direcionada ao meu reino se não abrirmos o comércio de Vibranium. E você está com medo? Grodd zombou. Com bombas como essa, serão necessárias muitas para penetrar a barreira de Zimera. É da região ao nosso redor que tenho medo. Você continua tão determinado quanto sempre, Grodd cantarolou T'Chaka. A política zimerana de interferência local só vai atrapalhar a segurança do seu reino. Estamos nos virando, disse Grodd. A xenofobia humana é esperada, mas não nesse grau. Estamos estabelecendo relações diplomáticas com países neutros em todo o mundo, além de países recém-formados a partir do colonialismo. Parece que o mundo se esqueceu de que os zimerianos não são fáceis de serem afastados. Só porque eles desenvolveram uma bomba não nos assusta. Você precisa ter força de vontade para lidar com países arrogantes. T'Chaka riu baixinho. Vou apenas desejar boa sorte, meu amigo, você vai precisar. Por isso, concordo. Capítulo 135F. Interlúdio, jogo de xadrez. Dois homens estavam sentados um de frente para o outro. Um parecia velho, o outro parecia jovem. Eles jogavam xadrez casualmente. O jovem parecia estar ganhando, e o velho estava um pouco frustrado com isso. Os dois eram, claro, Plutão, o Eterno, e Odin, o pai de todos. Sabe, agora que me lembro, uma vez conheci um deus. Odin bufou. Pode dizer isso de novo. Plutão revirou os olhos. Não Arishem, como você, um alienígena disfarçado de Deus, ou pelo menos era o que parecia. O que você quer dizer? Questionou Odin. Ela tinha um avatar, explicou Plutão. Seu poder tornava o avatar quase imparável como governante. Sinto mas aqui. Mas o avatar percebeu que algo estava errado quando ela pediu para ele me matar. O quê? Matar você? Como se alguém pudesse fazer isso na Terra. Odin bufou. Bem, ela ficou furiosa porque eu dei a um dos meus constructos o mesmo nome que o dela, disse Plutão enquanto movia uma peça do peitoral. Arrogância típica de um deus como você e seu filho Thor. O que aconteceu com ela? Eu dei uma surra nela. Plutão deu de ombros. Então o avatar dela selou para que ela não perturbasse a Terra novamente. Bem, isso é chato, disse Odin. Pensei que você lutaria no meio do deserto, criando uma tempestade ou algo assim. Não, só socos na cara, disse Plutão casualmente enquanto movia outro baú. O avatar dela morreu logo depois, e ela foi enterrada com ela. Qual é o nome do avatar? Alexandre, disse Plutão. Enterrada no Egito, embora eu duvide que alguém tente encontrá-la, seus outros colegas pareciam odiá-la. Bem, essa certamente será uma luta interessante se ela algum dia se libertar. Pode ser um desafio para Thor ou Loki, quem sabe? Plutão deu de ombros. A propósito, como estão os dois? Thor continua arrogante como sempre? Odin suspirou ao ouvir isso. Estou tentado a entregá-lo a você de novo, amigo. Não vai acontecer, disse Plutão. E o Loki? Já contou para ele? Não tenho coragem de contar a ele, disse Odin com tristeza. Ele ficará arrasado. Bem, diga logo a ele, cantarolou Plutão. Ou vai virar um desastre. Vou considerar seu conselho. Estou ficando velho. Odin massageou a cabeça, cansado. De qualquer forma, por que você me convidou para uma partida de peão? Preciso de um favor, disse Plutão. Joia da alma e pedra da Reali. Não, eu nem terminei minha frase, bufou Plutão. Vamos lá, cara, me ajuda um pouquinho. Você sabe que eu não posso simplesmente pegar a pedra da alma, certo? Odin falou calmamente. Ela precisa de um sacrifício, seu bem mais querido. Pedir ao seu soldado para recuperá-lo? Odin suspirou. Certamente você está brincando, meu amigo, disse o velho. Não posso pedir ao meu súdito que mate seus próprios parentes só para recuperar a pedra da alma. Então está bem. E a joia da realidade? Ainda não, disse ele. Não vou arriscar outra guerra com os elfos negros, por isso recomendo que não a aceite, a menos que queira que a terra seja um campo de batalha. Não sei do que você está falando. Pode levar. Você sabe onde está, disse Odin. A pedra provavelmente lhe disse a localização, mas novamente recomendo que não a leve. Malek, o amaldiçoado, saberá se o éter foi liberado e o caçará. Sem mencionar que seu Deus pode não gostar quando você deixar a terra. Plutão suspirou. Tudo bem. Por que você precisa disso, se me permite perguntar? Perguntou Odin. Para preencher o vazio, disse Plutão. Às vezes invejo você, Odin. Temos quase a mesma idade, mas você tem 2 filhos e uma filha, 2 deles são seus filhos biológicos, enquanto eu, não consigo. Então você quer que o éter o transforme? Cantarolou Odin. Então por que você precisa da pedra da alma? É para outro assunto, murmurou Plutão. Há muitas maneiras de fazer isso, amigo, o éter não é a única maneira. Eu sei, mas é o mais fácil, quase sem consequências, bem, pelo menos foi o que pensei no começo, até você me contar sobre Malek. Sinceramente esqueci daquele cara. Odin riu baixinho. Bem, amigo, rezo pelo seu sucesso, disse ele enquanto se levantava, com Plutão vencendo o jogo de peito. Está ficando frustrante jogar xadrez com você, eu sempre perco. Plutão balançou a cabeça divertido enquanto se levantava. Já vai embora? Preciso ficar de olho nos meninos, disse ele. Eles estão ficando cada vez mais selvagens. Tenho medo de que um deles comece uma guerra de tédio se isso continuar.
Certo. Plutão assentiu. Obrigado por ao menos ouvir meu pedido. Perdoe-me por não poder aceitar isso, sou um rei, tenho reinos a proteger, disse ele. Adeus então, amigo, que possamos nos encontrar novamente algum dia. Odin então saiu da sala, desaparecendo completamente da terra. Plutão suspirou enquanto se sentava. Ele convocou uma lista de verificação e rabiscou o bilhete que dizia Odin. Ele olhou para a próxima opção. Próxima parada. Boudica. Capítulo 135G, interlúdio, careca de novo. Tão caminhava casualmente em direção ao seu escritório. Era um dia normal para ela, a realidade não estava ameaçada de forma alguma hoje, e ela tinha um tempo para descansar. Mas ao entrar no escritório, viu um homem perto da janela, encostado na parede. Tão suspirou ao ver quem era. Senhor Smith, como posso ajudá-lo? Ela questionou calmamente, mas por dentro estava nervosa. Você está nervoso? Plutão riu baixinho. Você não me viu chegando? Tão ficou um pouco irritado por ter adivinhado o motivo do nervosismo dela. Por favor, Sr. Smith, sente-se e diga o que pensa. Está animado hoje? Plutão balançou a cabeça divertido, e sentou-se na cadeira em frente à mesa de Tão. O que o senhor quer, Sr. Smith? O quê? Vamos conversar primeiro, Boudica. Como você está? Estou espetacular. Tão forçou um sorriso. Como tem passado, Sr. Smith? Na maior parte do tempo, só tédio. Plutão deu de ombros. Nada para fazer, na verdade, além de pintar. Não sou mais o CEO da Smith Enterprises, embora ainda tenha controle total sobre ela. Mas não faço nada a respeito, só peço de vez em quando para o CEO investir aqui e ali, como aquele cara, o Bill Gates. Você certamente usou o poder da joia do tempo, Sr. Smith, afirmou tão casualmente. De qualquer forma, chega de conversa, por que está aqui? Plutão sorriu e se inclinou em direção à mesa. Você conhece um livro chamado Darkhold? Tão franziu a testa imediatamente. Não, Sr. Smith, não vou lhe dizer onde fica. Mas você sabe, né? Questionou Plutão. Você arrancou uma página, afinal. O Darkhold é um dos artefatos mais perigosos do universo, Sr. Smith. Não posso lhe dizer onde ele está. Então deve estar em posse de alguém, certo? Definitivamente não é você. Aqueles que o detinham agora não podem usá-lo corretamente, portanto, é seguro, afirmou Tão. O Darkhold o corrompe, Sr. Smith, sugiro que descarte a ideia de usá-lo. Eu sou um ser sintético, Boudica, provavelmente não serei corrompida. Quando você tem livre-arbítrio, pode ser corrompido, não importa do que seu corpo seja feito, Sr. Smith refutou Tão. Tom, o demônio que escreveu o Darkhold, é mais poderoso do que você pensa. A magia do caos é uma força mortal. Você quer dizer essa mágica? Os olhos de Plutão ficaram vermelhos, e a mesa na frente dele de repente caiu para o lado, assustando Tão pra caramba. O quê? Tão deu um passo para trás. Como você? Eu não sou a feiticeira Escarlate. Se é isso que você está perguntando, cantarolou Plutão. Preciso de um feitiço naquele livro, o feitiço para distorcer a própria realidade. O livro que ele me deu não tem, por um bom motivo, eu acho. Ele? Eu não entendo, Sr. Smith. Por que o senhor precisa distorcer a realidade? Não é da sua conta. Tão balançou a cabeça. Não posso lhe dizer, Sr. Smith, sinto muito, mas o senhor terá que enfrentar o poder dos feiticeiros se quiser tomá-lo. É um risco perigoso se o senhor quiser tomar o forte das trevas para si. Tão invocou sua magia quando os feiticeiros de repente abriram um portal para a sala, preparando-se para lutar. Plutão suspirou enquanto massageava a cabeça. Desculpe, acho que foi um pouco longe demais, disse Plutão. Tudo bem, não me diga o Darkhold então, mas você pode me ajudar a recuperar outro artefato? Tão franziu a testa e desfez a invocação do seu escudo mágico. O que foi? O livro de Vishanti, disse Plutão, surpreendendo Tão. Tenho certeza de que você já ouviu. Eu não posso viajar entre o multiverso, senão Arishem de outras realidades podem mirar na minha cabeça, talvez você consiga. Tão balançou a cabeça. Não posso viajar pelas terras entre os universos, Sr. Smith, isso está além das minhas capacidades. Foi o que pensei, cantarolou Plutão. Bem, parece que agora preciso coletar um pouco de sêmen do celestial, de qualquer forma. Desculpe por incomodar, Boudica, tchau. Plutão então desapareceu rapidamente, deixando o grupo de feiticeiros confuso. Supremo, quem era aquele? Perguntou um aprendiz chamado Wong. Depende do humor dele, disse Tão calmamente. Hoje ele pode ser um amigo, amanhã pode ser um inimigo. Então não deveríamos. Afaste esse pensamento, aprendiz Wong, disse Tão rapidamente. Ele viu a humanidade desde o início de tudo, o bom, o mal, o feio. É natural para ele agir como se estivesse agora. Como a mãe natureza, devemos deixá-lo em paz. Então ele é mais antigo que você? Questionou Wong. Tão olhou para Wong com um olhar inexpressivo e saiu da cena, deixando Wong confuso e sozinho. Capítulo 135 horas, interlúdio, armada no céu. É a década de 1990, antes de Plutão tentar ativamente encontrar uma maneira de se transformar. Ele tinha acabado de sair de uma rede de cinemas de sucesso perto de casa, trazendo alguns filmes para ele e Tena assistirem juntos. Ele caminhava pela rua, acendendo um cigarro calmamente, enquanto a sacola com os filmes que iria assistir balançava em suas mãos. Mas então, no céu, ele sentiu algo enorme. Um pico significativo de energia semelhante à joia espacial, que ele podia sentir irradiando do espaço acima. Ele cantarolou ao senti-lo e com os filmes ainda na bolsa, desapareceu da vitrine, em direção ao evento que acontecia acima dele. Plutão apareceu bem na borda da atmosfera da Terra e à sua frente, ele viu uma armada gigante de naves espaciais viajando lentamente em direção à Terra. Droga!
Plutão assobiou, o DVD começou a flutuar, fazendo com que Plutão tivesse que amarrar a bolsa e fechar quaisquer furos nela. Ele então viu algo parecido com um meteoro vindo em direção à armada. Ele sabia quem era, pois conseguia sentir a energia da joia espacial dentro dela. Ele a viu destruindo um grupo de pequenas naves que tentavam atacá-la usando uma rajada de energia. Plutão admite que ela era boa no uso de seus poderes, mas não era Odin. O corpo de Plutão então brilhou em azul e a armadura Eldritch começou a envolver todo o seu corpo. Ele correu em direção à criatura parecida com um meteoro, parando na frente dela, e esse movimento também a fez parar no lugar. Oi, Plutão a cumprimentou casualmente. Precisa de ajuda? Era uma mulher, vestindo uma fantasia vermelha e azul com os cabelos eriçados como um moicano. A mulher franziu a testa ao ver Plutão. Saia da minha frente, ela disse severamente. Ei, estou te oferecendo ajuda, não seja tão rude. A mulher franziu a testa ainda mais. Suas mãos começaram a brilhar, direcionando a energia para Plutão. Por favor, não tenho tempo para lidar com você, posso lidar com isso sozinha. Plutão ergueu a sobrancelha sob a armadura mística. Ele apenas levantou a mão e lentamente a energia dentro das mãos da mulher começou a desaparecer, surpreendendo-a. Não seja arrogante, Danvers, alertou Plutão. Você não é o ser mais forte do universo. Plutão apenas virou a mão e fez um gesto esmagador em direção à armada de naves. A pressão espacial começou a esmagar as pequenas naves, uma a uma, até mesmo as maiores foram esmagadas, explodindo no vasto e vazio espaço. Foi como um efeito dominó, as naves explodiram uma a uma, os olhos de Danvers se arregalaram quando ela viu. Mais cedo ou mais tarde, restava apenas uma nave, a nave-mãe. Apenas os destroços da armada permaneciam no espaço ao redor dela. Pronto, eu fiz o seu trabalho, disse Plutão casualmente. Termine o resto, por favor, e saia logo da Terra. Antes que Danvers pudesse dizer qualquer coisa, o homem desapareceu de sua vista em direção à sua casa. Plutão liberou a armadura Eldritch em seu corpo enquanto estava em frente à sua casa e entrou nela, levando os DVDs para Athena para que pudessem assisti-los. Enquanto isso, Danvers estava confusa. Que diabos foi isso? À noite, Danvers lavava a louça em uma casa remota com um amigo, Nick Fury. Ei, quando a armada chegou, eu não fiz nada. Ela murmurou. Como assim você não fez nada? Fury ergueu a sobrancelha. Um homem bloqueou meu caminho. Ela disse, não sei quem ele é, embora pareça ter um sotaque britânico. Ele simplesmente esmagou os navios. Esmagou os navios? Fury franziu a testa. Com um gesto, disse ela. É como se o espaço ao redor dele se movesse por sua vontade, e o espaço decidisse esmagar as naves, aniquilando toda a armada, exceto a nave-mãe. Ele também pode absorver meu poder. Quando tentei atacá-lo, a energia foi simplesmente consumida por ele. Isso não parece bom. Fury cantarolou, seu coração inquieto. Vou dar uma olhada, ver se encontro alguma coisa. Capítulo 135 e Interlúdio, Sêmen do Ego. Missouri. Estamos no ano 2000, quando a internet se tornou cada vez mais popular a cada dia, mas agora mesmo, Plutão e Athena estavam vasculhando as florestas do Missouri, procurando por uma certa semicide celestial. Era madrugada, e Athena iluminava o caminho com suas armas conjuradas, lançando luzes douradas ao redor do lugar. Por que no meio da noite de novo? Athena perguntou enquanto olhava ao redor. Acho que ele brilha no escuro, disse Plutão casualmente. Então será muito mais fácil avistá-lo à noite. Athena cantarolou e então avistou algo. Olha, ela apontou em uma direção. Plutão se virou e viu uma raiz brilhante perto de uma árvore. Vamos segui-la. Athena assentiu, e ambos seguiram a raiz em direção à sua fonte. Ela brilhava em um azul intenso, pulsando enquanto algo era transferido para a fonte da raiz. Plutão e Athena finalmente chegaram à fonte. Era uma flor estranha, azul e vermelha, e Plutão conseguia ouvir o batimento cardíaco dela. É isso? Athena perguntou, ajoelhando-se para verificar a flor. Aparentemente cantarolou Plutão. Consigo ouvir o sangue correndo nas veias. Então isso é como um animal? Não é uma planta? Sinceramente não sei, disse Plutão, também ajoelhado. É uma semente celestial. Só tenho medo de que esteja conectada ao ego. Esta não é a semente de um celestial. Athena bufou. Nas profundezas da Terra está a semente de um celestial. Bem, o ego é diferente, disse Plutão cantarolando. Ele é um celestial biológico? Ele está em um experimento ou algo assim para encontrar uma maneira de se reproduzir além de explodir planetas. Bem, engolir planetas e explodir planetas são quase a mesma coisa, afirmou Athena. Os habitantes ainda morrem. Mas pelo menos os Eternos não serão mais necessários, afirmou Plutão. Verdade. Athena cantarolou. Como você vai fazer isso? Bem, absorva, e torça para que a energia seja suficiente para nós dois, disse Plutão. Quer dizer, é só uma semente, então é uma possibilidade. Athena cantarolou, ficando nervosa ao ouvir a explicação de Plutão. Plutão então se levantou. Certo, preciso mascarar a existência da semente do ego. Não sei se vai funcionar. Provavelmente vai, ele não está exatamente no nível dos verdadeiros celestiais. Plutão acenou com as mãos enquanto a energia sobrenatural começava a envolver a área. Lentamente, mas com firmeza, runas foram esculpidas no chão, ao redor da semente do celestial. Plutão continuou movendo as mãos com o rosto cheio de concentração, e suando um pouco. As runas foram esculpidas em um movimento circular, espiralando lentamente até o local da flor. Assim que as runas alcançaram a flor, ela parou, e a energia sobrenatural ao redor dela se dissolveu, absorvida pelas runas. As runas Eldritch brilharam em dourado por alguns segundos, antes de ficarem adormecidas, restando apenas as esculturas. Pronto, suspirou Plutão. Parece que ele não percebeu. Ele deve pensar que a flor ainda existe mesmo que a absorvamos. Athena arranquear.
Tena puxou-o para fora, mas as raízes eram mais longas do que ela imaginava. Ela continuou puxando e puxando, mas as raízes eram tão longas que ele chegou a quase 12 metros de comprimento. As raízes brilhavam enquanto ele era puxado, pulsando, tentando encontrar uma fonte de energia. Plutão caminhou em direção ao monte de raízes e à flor. Ele ergueu as mãos, seus olhos brilharam em dourado e uma energia azul começou a se infiltrar pelas raízes, decompondo-as lentamente. A energia azul rapidamente penetrou no corpo de Plutão, seus olhos que brilhavam em dourado começaram a ficar azuis, seu corpo ficou transparente, exibindo a rede de nervos que o celestial o fez ter. Aqueles nervos brilhavam em um azul intenso, brilhando através da floresta, como se um OVNI estivesse pousando. Ele flutuou enquanto tentava digerir a energia, deixando Tena ansiosa. Ela tentou se aproximar dele, mas então, de repente, ele parou de brilhar e caiu no chão, respirando pesadamente. Não, 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 porra! Plutão xingou enquanto batia a mão no chão. Tena correu rapidamente em sua direção e segurou sua bochecha. O que aconteceu? Você está bem? Tena perguntou preocupada. Sim, estou bem. Plutão recupera o fôlego. É que não é o suficiente para nós três. O quê? Nós três? Tena franziu a testa. Sprite. Ela também precisa, afirmou Plutão, fazendo Tena sentir. Só posso fazer duas coisas, ou uso em nós dois, ou Sprite e deixo um pouco de energia. Existe outra maneira? Tena questionou. Sprite merece. Ela já sofreu o suficiente. Não podemos criar nosso filho do zero. Isso exige muita energia, murmurou Plutão. Mas e se? E se nos transformarmos parcialmente? Tena franziu a testa. O que você quer dizer? Podemos transformar nossos órgãos reprodutivos em orgânicos, afirmou Plutão, e deixar o resto como sintético. Assim, ainda podemos dar a Sprite a chance de crescer e se tornar adulta. E o nosso DNA? Isso não seria um problema, questionou Tena séria. Não deveria importar, deveria interpretar como se tivéssemos um corpo inteiro, como se fossemos um ciborgue ou algo assim. Primeiro trataria como se fossemos biológicos e depois transformaria partes do nosso corpo em sintéticas. Tena assentiu suavemente. Quer experimentar? Plutão também assentiu. Vamos tentar. Se não der certo, podemos usar o resto para nos transformar e tentar de novo, e encontrar outra maneira de ajudar Sprite. Ele se levantou, cambaleando um pouco, pois a energia lhe era estranha. Seus olhos ficaram azuis, seu corpo brilhou novamente, e lenta mas seguramente, seu corpo se transformou parcialmente. Os olhos de Tena também ficaram azuis de repente, e ela flutuou. Seu corpo começou a mudar rapidamente. O processo foi bem longo, cerca de meia hora. Os dois ficaram flutuando sobre as runas enquanto a lua brilhava intensamente no céu. E então, terminou. Os dois caíram no chão, ofegantes com o processo. Funcionou? Tena recupera o fôlego. Eu ainda não sei. Plutão respondeu. Tena encarou os olhos violeta de Plutão por um instante e começou a se aproximar dele. Então vamos tentar agora. O quê? Gaguejou Plutão. Mas antes que pudesse pensar, Tena colou os lábios nos dele, beijando-o apaixonadamente enquanto o empurrava para o chão, despindo-o rapidamente. Nem é preciso dizer que o chão tremeu naquela noite, com sons de gemidos e grunhidos vindos da floresta. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.